alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Durante esses 30 dias que nós tivemos aí de férias, espero que cada um de vocês tenha aproveitado bastante. Apesar do Covid-19 estar aí, dá pra gente aproveitar de várias formas diferentes. O sentimento fica um pouquinho diferente porque a gente não pôde visitar muitas vezes a casa do pai, da mãe, da avó, do tio, da tia, ou ir para algum lugar diferente. Mas eu espero que você tenha aproveitado e descansado um pouco. Esse ano é um ano atípico por causa dessa questão do vírus. Então a gente tem que se manter mais resguardado e dentro de casa para ficar protegido, certinho? Nós vamos iniciar, gente, essa aula hoje fazendo uma revisão do que nós vimos no primeiro e segundo bimestre. E nessa aula de hoje nós vamos falar principalmente sobre cartografia. Vocês lembram lá? Nós já trabalhamos sobre cartografia. Primeira coisa que a gente tem que relembrar que a cartografia é uma das ciências mais antigas que existe. Lembrando que o nome cartografia significa estudos do mapa, ou dos mapas, né? Isso que é o significado de cartografia. A cartografia ela iniciou no passado olhando, quando se fazia os mapas. Hoje nós temos mapas digitais, mapa no celular, nós temos cartas, então tudo isso hoje é a era moderna. Mas no passado, na era passada, eles faziam isso aí no quê? Em tábuas, em pedaço de pedra, eles faziam dessa forma. Então era muito difícil achar algumas localizações, mas mesmo assim, através do mapa, eles conseguiam fazer isso, né? Não é verdade? Hoje, quando você quer usar um mapa, você precisa usar um mapa, você pega seu celular, através de ferramentas e aplicativos, você define o lugar onde você quer ir e o próprio celular ele vai indicando o seu caminho até chegar ao local, né? Olha aí, poxa, quanta tecnologia num aparelho tão pequeno. Mas para se fazer um mapa, tem que ter algumas regrinhas básicas, aquelas que nós já falamos. São 5. Primeira, é preciso ter um título. O título é onde você vai identificar do que se trata aquele mapa, data de quando aconteceu ou onde aconteceu. Precisa ter uma legenda, que é o segundo, que é para você saber os elementos que tem naquele mapa, o que são as cores, os símbolos, aqueles lugares. Terceiro, ele necessita ter uma escala. É para você saber qual o tamanho real daquele mapa. É 1 para 1 milhão, 1 para 100 mil, 2 para 100 mil. Então a cada centímetro naquele mapa, quanto que ele equivale a real? Então isso é a função da escala. Existe também aquela que o povo costuma falar de rosa dos ventos. Lembra dela? É um papel fundamental também que não pode esquecer. É aquela que sempre vai indicar um norte. É aquela que vai dar um norte para onde você vai estar caminhando ou vendo, para localizar mais fácil na carta as direções. Então é preciso que se tenha também a direção correta. Muitas vezes ela é indicada apenas por uma setinha mostrando a direção do norte. Se não for dessa forma, ele pode mostrar sim uma rosa dos ventos com todos os seus pontos cardeais. Beleza? Outro fator muito importante aí é a fonte. Quem é responsável por executar, por fazer aquele mapa? É uma fonte confiável? Será que foi uma pessoa de confiança que fez? Foi um órgão de confiança? Será que, de quando que é? Quem que foi o responsável por fazer isso? Então, são 5 elementos básicos que tem no mapa que nunca pode faltar. Além disso, dentro da cartografia, a gente estudamos no passado que o planeta ele está em constante movimento. Isso nós vimos desde lá da 3ª série. Existe um movimento que a Terra faz sobre o Sol, translação e rotação. Lembra sobre isso? E que esses movimentos eles são responsáveis por dias e noites e também pelas estações do ano. Lembra sobre isso? Então nós falamos sobre também esses movimentos que acontecem, a translação e a rotação. Além disso, nós vimos que existem linhas imaginárias traçadas no nosso planeta, que são os paralelos e os meridianos. Os paralelos, eles sempre estão na horizontal e os meridianos na vertical, sendo que o principal meridiano é o meridiano de Greenwich. Ele é o principal responsável por definir as horas no nosso planeta, lembra?
é o dia que é o ponto internacional de data, então de lá para cá, horas negativas. Do Greenwich para lá, horas positivas. Lembra sobre isso? E o nosso principal paralelo é aquele que divide o planeta entre norte e sul. Lembra? Esse que faz essa divisão entre norte e sul é chamado de linha do Equador. É o principal paralelo. Então, gente, a cartografia é essa ciência que nos dias de hoje é muito utilizada e sempre foi muito utilizada, desde lá do descobrimento dos outros continentes, com a navegação através de mapas, com bússola que era utilizada no passado e até os dias de hoje ainda é utilizada a bússola. Tudo isso favoreceu bastante para o descobrimento dos outros continentes, de países, até mesmo para achar localização de vários pontos diferentes. Então, a cartografia é um dos elementos da geografia mais importantes que nós temos. E ele sempre caminha junto com outras disciplinas. Porque para a gente entender um pouquinho da cartografia, você vai ter que entrar em ciência, você vai ter que entrar em matemática. Então, existe essa disciplina aí que é interdisciplinar, que é a cartografia em conjunto com a geografia e essas outras disciplinas. Então, gente, eu vou deixar essas atividades logo aí abaixo. Você vai conseguir responder elas com as aulas anteriores que nós já fizemos. Dá uma olhadinha no seu caderno, dá uma revisada, que você vai ver que nós já passamos por tudo isso. Não encontrou? Dá uma olhadinha aqui no nosso blog, que aqui também tem as explicações, beleza? Então fiquem com Deus, estou ansioso para ver vocês pessoalmente, né? Estamos aguardando aí o fim dessa pandemia, para que eu possa abraçar e apertar a mão de cada um de vocês, tá bom? Forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Valeu!